Eu sei que você aí ainda está comemorando o título. Ontem foi dia de Laranjeiras lotada. Infelizmente, a festa do clube não pôde acontecer ontem, mas os torcedores foram para as ruas festejar o título da Libertadores. Mas a semana começa, uma semana que começa talvez seja o melhor início de semana da vida dos tricolores, né? Iniciando uma segunda-feira como campeão da América, mas as notícias não param. Foi só o Fluminense conquistar o título e agora a gente já tem que trazer informação sobre a possível saída de alguns jogadores muito importantes. Não que surpreenda, é claro que não é uma notícia boa, mas não dá para dizer que é uma notícia surpreendente. O Nino, desde a última sexta-feira, o UOL informou que o Nottingham Forest da Inglaterra já havia feito um contato com o Fluminense e encaminhado a contratação do Nino. O próprio Nino, em entrevista coletiva, não confirmou, mas pela forma como ele falou, eu cheguei a dizer isso aqui no canal, estava muito claro que ele estava, infelizmente, se despedindo do Fluminense. E agora a gente já tem os valores dessa negociação pelo Nino. Temos também informações sobre a possível saída do André, que deve acontecer em breve. Tem 3 clubes ingleses interessados no André, e isso é muito bom para que o valor da venda dele possa subir, aquele leilão do bem. E também John Ares, é outro na mira do futebol europeu. Isso me preocupa um pouco mais, eu vou explicar por quê, mas também é outra coisa que não dá para dizer que tá pegando a gente de surpresa. Já vou te pedir para você chegar deixando o like, se inscrevendo aqui no canal do Lessa. Bora começar essa semana aí como campeão da América, participando aqui do canal, deixando seu comentário, se inscrevendo, que é o mais importante se você ainda não está inscrito. Ative as notificações aqui, você sabe que encontra tudo sobre o Fluminense, cobertura diária do Tricolor aqui no canal do Lessa. Aliás, lembrei de falar uma coisa aqui, que muita gente estava perguntando ontem. O John Kennedy está fora do Mundial porque ele foi expulso na final da Libertadores? Não, mas ele está fora da Recopa, do primeiro jogo da Recopa, que será em fevereiro, dia 21, pelo menos enfim, é a data estimada. O jogo vai ser em Quito contra a LDU, e o John Kennedy foi expulso, ele tem que cumprir numa competição da Conmebol, né? E o primeiro jogo em uma competição de Conmebol no ano que vem vai ser justamente essa primeira partida pela decisão da Recopa. Então o John Kennedy, a princípio, a não sei que ele leve uma pena maior, ele fica fora do primeiro jogo e poderá voltar no segundo jogo no Maracanã, beleza? Só para esclarecer esse ponto. Sobre as saídas, né? A negociação do Nino já praticamente já fechada. Está definido que o Nino vai sair do Fluminense ao final da temporada após a disputa do Mundial. Ele vai disputar o Mundial com o Fluminense. A informação foi confirmada ontem pelo GE, que trouxe valores dessa negociação. Lembrando, o Fluminense na época, vou até colocar aqui na tela, que foi muito, muito legal, pesquisando aqui, por um acaso eu achei essa matéria, que também é do GE na época. O Fluminense anuncia a contratação do zagueiro Nino, ex-Criciúma, 28 de fevereiro de 2019. Olha só o Nino. Bem mais jovem, 21 anos na época, chegando ao Fluminense totalmente desconhecido, vindo lá do Criciúma. E isso aqui me traz uma lembrança muito positiva, porque eu começo eu me torno setorista do Fluminense um pouquinho antes ali, já final de 2018, já começo na rádio a fazer Fluminense mais constantemente, e aí viro 2019 já como setorista oficialmente, e é ali que eu inicio minha trajetória, e o Nino também chega, o Fernando Diniz chega naquela oportunidade. Então, enfim, eu tô falando isso porque o Nino é um dos caras que eu mais me identifiquei, um dos jogadores que eu mais me identifiquei na vida, assim. Digo, que eu vi jogar de perto, fazendo cobertura. Não estou falando historicamente de todos os jogadores, mas dos jogadores que eu acompanhei de perto. Eu não sei nem explicar isso. Talvez isso tenha relação justamente por ele ter chegado ao mesmo tempo que eu ali, né, entre aspas, começado a trabalhar no Fluminense. Começamos juntos quase. Então, não sei se isso me traz uma memória afetiva legal também, porque eu vi, acompanhei, nós acompanhamos, né? Mas eu acompanhei de perto o crescimento desse jogador, chegando aqui como um total desconhecido, como eu disse, e agora vai sair como um jogador de seleção brasileira, campeão da América, bicampeão carioca e indo para uma Premier League. A gente vai ter tempo ainda para se despedir, porque o Nino vai ficar até o Mundial.
mas é uma coisa que eu falo de coração mesmo, porque eu vou sentir muita falta dele, da Larissa, da esposa dele, que, enfim, se tornou uma torcedora também, está sempre ali interagindo com os torcedores. É uma família muito especial, é um cara muito especial, um cara muito íntegro, um cara muito honesto, muito sincero e correto, acima de qualquer coisa, de muito caráter. Se tornou capitão quando muita gente dizia que ele não teria capacidade para ser capitão porque não fala alto, não berra, não xinga. E ele mostrou que exerce sim uma liderança do seu jeito, mas uma liderança muito importante. Então, enfim, o Nino vai fazer muita falta, mas a gente já imaginava que ele fosse que ele fosse sair. Por quê? Eu já falei para vocês várias vezes aqui, todos os jogadores, eles renovaram, estenderam o contrato, os principais jogadores, André, Arias, Cano, todos esses jogadores renovaram, menos o Nino. E era, de certa forma, estranho. Falei, pô, ele poderia renovar o contrato, estender, isso não significa que ele vai ficar eternamente no Fluminense, vai ter um reajuste de salário. Talvez ele é tão honesto que ele poderia ter estendido o contrato, aumentado a multa, enfim, e aumentar o salário também, mas ele não fez isso. Aí tem duas coisas, tem o outro lado também. Ele pode não ter feito isso para não ter que aumentar a multa. Aumentando a multa, você dificulta um pouco, pode dificultar um pouco uma negociação futura. Né? A multa dele, segundo o GE publicou, o Nottingham Forest vai pagar a multa rescisória do Nino, no valor de 7 milhões de euros. Isso dá 36,7 milhões de reais. E aí a gente lembra que o Fluminense tem 60% do Nino, não tem 100%. Os outros 40% são do Criciúma. Então o Fluminense ficaria com 22 milhões de reais. Tá? Bom, o que é positivo? O Fluminense conseguiu ficar com 20% dos direitos econômicos do Nino. Foi uma vontade do jogador também, para ajudar o clube. O Nino fez força para que o Nottingham aceitasse ceder esses 20% de uma venda futura. O Nino desconversou na zona mista, eu cheguei a perguntar a ele ontem, outro repórter ia perguntar novamente se tinha proposta, aí chega alguém lá e pergunta um negócio nada a ver, e ele acaba saindo ali pela tangente. Enfim, é um valor baixo? Baixo. Por quê? Olha só. Vou colocar aqui na tela para vocês. Corinthians vendeu o Murilo para o próprio Nottingham Forest por 64 milhões de reais, mais bônus. 12 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em caso de metas consideradas alcançáveis pelos dirigentes. Então, assim, para mim, o zagueiro de seleção, capitão, campeão da América, deveria valer mais. Pelo menos esse valor aqui, um pouco acima de 10 milhões de euros. Era a expectativa que eu tinha. 7 milhões acho pouco. Ah, tudo bem, o Nino tem 26 anos. A gente tem que levar isso em consideração. É um jogador velho? Claro que ele não é velho. Mas para o padrão europeu, não é mais novinho. Ele vai e está indo para uma Premier League. Então, enfim, essa multa muito baixa. Lembrando que ele tem contrato só até o final do ano que vem. Então, no meio do ano, ele poderia sair de graça. Né? Obviamente que ele não ia fazer isso, pelo caráter dele. Mas, enfim, o Fluminense vai perder o Nino. Por esse valor, repito, acho pouco, deveria ser mais pelo jogador que ele é. Sentiremos muita falta, sem dúvida alguma, mas agora é aproveitar o resto dessa trajetória do Nino, que vai sair como ídolo do clube, incontestavelmente, como um dos maiores zagueiros da história do Fluminense. Isso é fato, pelo que ele conquistou, pela trajetória, pela identificação, e que ele possa ter muito sucesso na Premier League. Né? Enfim, teremos o Nino até o Mundial de Clubes, por exemplo, e assim isso também vale para o André. Bom, o André, a gente sabe que ele recebeu uma proposta absurda do Liverpool de 30 milhões de euros, e eu já ressaltei aqui, já falei que o que o André fez foi histórico, né? O que o André fez foi coisa de ídolo, que ele já se tornou com esse título, sem dúvida alguma. Coisa de quem tem palavra, coisa de quem honra a palavra, enfim. Esse elenco é muito acima da média, né? Em todos os sentidos. Essa atitude do André foi, para mim, algo inesquecível. Né? Um jogador da idade dele recusar uma proposta desse tamanho para ir jogar Premier League num clube top de linha do futebol europeu, isso para mim assim, não tem preço. É um negócio que não tem preço. Assim como o André também não deveria ter preço, mas ele tem, evidentemente que ele tem. E além do Liverpool, Arsenal e Fulham também estão interessados no jogador. Né? Essa informação do Arsenal,
O amigo Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, já trouxe há algum tempo. Eu não tinha confirmado essa informação. Ontem o GE também falou sobre isso, né, sobre Arsenal, e acrescentou o Fulham. O GE disse que olheiros dos clubes estavam ontem no Maracanã para acompanhar de perto o André. O que era de se esperar também. E aí, com isso, com essa conquista, com a boa atuação que ele teve, com a concorrência, né, um leilãozinho aí do bem, tomara que aconteça mesmo esse leilão, enfim, o valor do André pode subir. Né? Então pode ser que aconteça uma proposta superior a 30 milhões, quem sabe 35 milhões, se aproximando de 37 milhões de euros, isso daria mais de 180 milhões de reais, seria disparado a maior venda da história do clube, e eu acho que seria mais um jogador que vai sair assim como o Nino, missão cumprida, fez história e está deixando para o clube uma altíssima quantia financeira. Não no caso do Nino, mas sim no caso do André. Então a gente vai aguardar. É fato que o André não vai ficar 2024, a gente já sabia disso. Né? Torcer agora para que o clube consiga fazer uma excelente venda e para que o André vá para um clube que de fato que vai saber aproveitar, que vai dar a ele condições de desenvolver esse futebol que ainda tende a evoluir, a melhorar muito. Tenho certeza que o André tem tudo para ser um dos grandes jogadores dessa geração na posição dele. Que assim seja, em breve certamente teremos novidades sobre a confirmação de uma venda encaminhada aí do André. Agora, liga o sinal de alerta porque John Ares também está interessando ao futebol europeu. E aí me preocupa bastante porque são 3 jogadores essenciais. O Fluminense já sabia que correria o risco de perder esses atletas e para repor vai ter que ser muito cirúrgico no mercado. O Ares é fato que também despertaria o interesse de muitos clubes. Ele recebeu muitas sondagens, nem todas se transformaram em propostas concretas. A gente sabe que recentemente clubes portugueses o procuraram e agora o GE informa que o Zenit da Rússia, né, tinha feito uma proposta de 12 milhões de euros, cerca de pouco mais de 60 milhões de reais pelo Ares, que ela foi recusada, o Fluminense não queria vender de jeito nenhum o Ares da Libertadores, óbvio, e agora ele que estendeu o contrato recentemente, é possível que o Zenit ou outro clube também faça uma nova oferta, uma nova proposta. E aí vai depender muito da vontade do John Ares, do que ele está pensando para a carreira dele. Né? Enfim, é um jogador que é outro que é muito sério, muito correto, muito honesto. Enfim, é o mesmo caso dos demais. Agora é aguardar para ver como essa situação vai se desenvolver. Mas já é um sinal aí de que o Fluminense pode perder esses 3 jogadores importantes. 2 é fato, né? Já é fato, e o Ares também. Enfim, pensando no elenco para a próxima temporada, evidentemente que a gente fica um pouco preocupado, mas ainda tem muito tempo até lá, tem um campeonato mundial até lá, vamos aguardar para ver como as coisas vão acontecer. Ah, claro, 12 milhões de euros pro Ares, piada, né, meu amigo? Piada, né? Tá de sacanagem. Menos de 20 milhões de euros não tem nem conversa para negociar o Ares. Não, pelo menos não deveria ter nem conversa. Mas enfim, vamos ver. O que vocês acham sobre isso? Deixem aí a opinião de vocês, seu comentário. Não esquece do like, se inscreva aí. Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações aqui no canal do Lessa.